Letícia, como você falou, o vereador pelo Rio de Janeiro, do PL, Carlos Bolsonaro, oficializou a pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina. Ele publicou um vídeo nas redes sociais. Vamos ver. Estou encerrando uma trajetória de 25 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, a cidade que eu amo, a cidade que eu cresci, mas vou me aventurar em outros ares tão difíceis quanto esses, me colocando como pré-candidato a senador em Santa Catarina. Aí, Couto, de vereador no Rio de Janeiro para candidato a senador em Santa Catarina, né? Alguns quilômetros separam os dois estados, Rio de Janeiro a Santa Catarina. Eu já vou falar dele, Diego, só queria completar uma coisa que a Letícia levantou agora, que além de Santa Catarina, do Carlos Bolsonaro, também Brasília agora está com vários candidatos da direita. A Bia Kicis se lançou ontem, hoje, para o Senado também. Tá congestionado o campo aí em Brasília também, né? Hein, Letícia? Tem o nome da Bia Kicis, que é um nome muito, muito forte aqui no Distrito Federal. E o nome principal daqui, que a gente olha para 2026, é a Michele Bolsonaro. Então é isso, tem muita gente. E temos o Ibanez, que é governador e que é pré-candidato também. Então, está começando a fazer isso, está formando uma fila. E agora, em Santa Catarina, a gente já está vendo barraco, que é essa palavra para definir o que está acontecendo lá. Aqui ainda não está nessa fase de barraco, mas talvez aconteça também, Couto. E o Carlos, Couto? Carlos Bolsonaro? Sobre o Carlos, Diego, ele usou a palavra certa, vou me aventurar. Ele é um aventureiro, ele sempre foi. O que esse sujeito propõe em 25 anos no Rio de Janeiro? O que ele fez? Qual foi o projeto que ele apresentou? Os únicos projetos dele que foram aprovados é o Dia dos Conservadores e o Dia dos Heterossexuais. Você acredita em 25 anos de mandato? Foi isso que ele fez no Rio de Janeiro. Não tem, ele cansou de ser vereador no Rio e agora quer ir para a praia em Santa Catarina, onde já está o irmão mais novo dele, Jair Renan, que é vereador em Camboriú. Essa família, ela pensa que é dona do Brasil, que pode fazer tudo, e como a Letícia acabou de falar, está vendo o esvaziamento desse sobrenome, já não é, sabe, garantia de nada. O único que continua firme aí na família é o que está preso, o que está em prisão domiciliar, que deve ir para um presídio logo, talvez semana que vem. Então é um triste fim de carreira do bolsonarismo aí, e o Carlos é um exemplo disso, vai se aventurar agora. Pois é. Ô, Letícia, e o Carlos lá em Santa Catarina? Então, esse barraco que virou Santa Catarina enfraqueceu o Carlos Bolsonaro, porque não sei o quanto que está todo mundo acompanhando, mas assim, o que aconteceu nas últimas 2 semanas, o nome do Carlos, a família Bolsonaro foi colocando, não, o Carlos vai sair de fato candidato ao Senado, e aí o Eduardo, de lá dos Estados Unidos, entrou nessa história, aí ele brigou com um influenciador, brigou com uma deputada estadual que é super grande lá, deu uma confusão enorme, porque lá tem a Carol de Tone, que é uma parlamentar importante aqui no Congresso, e ela é um nome para Santa Catarina, e o Esperidião Amin, outro. E tem um acordo do PL, que é o partido do Carlos e da Carol e do Eduardo, em fazer uma coligação, em se juntar com o PP, progressistas, o partido do Arthur Lira, do Esperidião Amin, para ir para o Senado. Então, saindo um do PL e um do PP. Era isso que estava combinado antes. O que acontece? Com a entrada do Carlos nesse jogo, ele é mais um nome do PL. Então, peraí, o Senado vai ser só com 2 do PL, vão tentar ali, tipo, uma candidatura, 2 candidaturas do mesmo partido para o Senado, aí entra um jogo de força partidário, um negócio que é maior. E para isso você precisa ter muita costura. O que acontece? Os irmãos Bolsonaro foram lá bater de frente. E aí começou uma confusão gigantesca em Santa Catarina nos últimos dias. Os prefeitos de várias cidades de Santa Catarina foram se manifestar, deputado estadual, deputado federal. Aí ontem no Congresso, e anteontem também, estava conversando com as pessoas, e assim, tá todo mundo, o mau humor que já vinha
aumentando em relação ao Eduardo Bolsonaro, o copo encheu e virou, tá? Ninguém aguenta mais o Eduardo Bolsonaro em Brasília, não, no Congresso. E aí ele se direcionou também para o Carlos, porque os congressistas estão olhando e falando, a família Bolsonaro não para de fazer confusão. Os irmãos, os dois irmãos, porque o Flávio é político, ele sabe costurar, sabe falar, sabe conversar. A Michelle está lá no canto dela, e tem um poder muito grande e fala só de vez em quando, fala aqui e ali, fala só com algumas pessoas, meio intocável. O grande articulador disso e quem resolvia tudo era o Jair. Só que o Jair está inacessível. Então, os dois que foram lá tomar a frente acabaram gerando batendo de frente com os congressistas e com caciques do Congresso. E isso eu já venho trazendo há um bom tempo, que o Eduardo já estava fazendo isso. Aí essa situação do Carlos estourou mais uma coisa. E isso também foi para as redes sociais, porque aí eles começaram a brigar com influenciadores, com pessoas que sempre foram aliadas deles. E o bolsonarismo tem uma coisa que já vem desde sempre, a gente já viu muito com o Jair Bolsonaro, que enquanto você me serve, eu tô junto. Agora, se a gente brigou e se você não está agindo da maneira como eu quero que você haja, aí você é meu inimigo. E ao transformar antigos aliados como influenciadores, deputado estadual, deputado federal, em inimigos, e até senador, porque acabou sobrando para senadores importantes também. Os irmãos Bolsonaro, eles só se isolam. Então, essa possibilidade do Carlos sair candidato ao Senado por Santa Catarina, ela já vinha sendo ventilada há meses. Só que na hora que vai se aproximando, ele chega muito mais fraco e com menos apoio do que ele teria meses atrás. Porque desgastou, o sobrenome está cada vez mais enfraquecido e desgastado, o sobrenome Bolsonaro. E só para fechar isso, no ano passado, a gente teve eleição para prefeito. Eu fiz uma entrevista com o Carlos Bolsonaro e ele falou a seguinte frase: o Nunes, em São Paulo, foi eleito por causa do meu pai. Os votos dele vieram do meu pai, porque o Jair entrou lá na campanha. Então, é esse sentimento que sempre os Bolsonaro têm, do tipo, você está em dívida comigo. Só que isso, a política fala, a classe política, né, fala, peraí, meu irmão, não é tanto assim. Você me ajudou lá, só que eu tô fazendo a minha carreira aqui. E é isso que tá rolando em Santa Catarina. Todo mundo olhando e falando, peraí, não é pra tanto. A gente consegue ter voz e ter liderança dentro desse campo sem necessariamente ter um Bolsonaro metido no meio dessa história. Então, todo esse cenário, para finalizar, todo esse cenário acaba enfraquecendo muito a família Bolsonaro e o Carlos chega muito mais debilitado do que antes para essa candidatura. Esse vídeo dele, inclusive, até serve para firmar a posição, dizer, é isso mesmo, eu tô aqui, tô indo para cima nessa luta. Mas isso vai pesar contra ele no ano que vem, Diego.